Muitas empresas de tecnologia, incluindo as gigantes Facebook, Amazon e Google, estão anunciando demissões em massa. Isso já era esperado, devido ao fim da era do capital barato e abundante, que está afetando drasticamente o setor de tecnologia. Alguns preveem uma recessão econômica para os Estados Unidos ainda em 2023, mas é preciso entender alguns pontos do que está realmente acontecendo na economia americana para dizermos se poderá ou não haver uma recessão econômica ainda em 2023. Entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, foram mais de 200 mil demissões anunciadas por empresas de tecnologia. Empresas como Amazon e Google estão demitindo de 5 a 6% da sua força de trabalho. O aumento dos juros no mundo inteiro e essa escassez global por capital acabou afetando diretamente essas empresas que são mais arriscadas e que acabavam precisando captar mais dívidas no mercado. Agora elas precisam se reajustar e reduzir custos, cortar aquelas gordurinhas operacionais que elas tinham, enfim. Toda aquela cultura permissiva ali que é realmente a cara, né, das empresas do Vale do Silício está sendo substituída por uma cultura de um pouco mais de eficiência. E você? Tem ETFs ou ações dessas empresas que estão botando as cabeças para rolar? O que você está achando disso tudo? Nós não temos mais as taxas a níveis de 2020, 2021, onde os juros era zero, praticamente de graça, né? Aí ficava fácil aí os investidores migrarem para o setor de tecnologia. Mas agora que a gente saiu dessa escuridão do juro zero, estamos vendo novamente os custos financeiros se tornarem um risco para a operação das empresas. Aí, meus amigos, a necessidade de tomar financiamento acaba enforcando essas empresas pela gravata. Graças à alta da taxa de juros, os investidores têm diversas opções, né, de rendimento real positivo, sem precisar ficar correndo o risco de uma empresa no ramo de tecnologia, que precisa constantemente inovando para se manter sobrevivente nesse mercado. A questão é, por quanto tempo que esse juros vai realmente se manter elevado? Hoje ele está entre 4,5 e 4,75. Mas ele vai chegar até 5, 5,5, 5,75? Quando que ele vai chegar nesse patamar? E depois disso ele vai estacionar aí, mas por quanto tempo? Lembrando que a economia americana está esperando uma sinalização um pouco mais consistente de que essa alta na taxa de juros vai dar conta de regredir a inflação, né, para a meta dos 2%. Claro, de forma consistente. E se a gente for olhar o último ciclo de aperto monetário, que ocorreu lá no final de 2018, a gente vai ver que esse platô durou aqui algo em torno de 6 meses. Né, que ele ficou nesse patamar de 2,4%, 2,5%, comparado aos acima dos 4,5% que a gente encontra hoje. Né? Falando agora um pouquinho de resultados, a economia americana mostrou uma boa recuperação no último quadrimestre, né, de 2022. Reportou aí quase 3% de crescimento nesse último quadrimestre, né, depois de ter se recuperado de 2 trimestres consecutivos de queda. E apesar desse indicador favorável, não dá para a gente falar que a economia americana não vai entrar em recessão de novo. Tá? Tem vários outros indicadores que estão sugerindo justamente o contrário, como por exemplo a inversão da curva de juros, né, que está na maior alta desde a década de 80. Esse indicador ele sempre precedeu uma recessão nos últimos 70 anos. Ou seja, se não houver uma recessão ainda em 2023 ou até o segundo semestre de 2024, vai ser a primeira vez em 70 anos que esse indicador errou. E cá entre nós, eu não acho que isso seja muito provável. Um outro indicador, que é a poupança dos americanos disponível para consumo, não tem animado muito. Ela tem caído constantemente e vem caindo, chegando aí a níveis de menos de 3%. Lembrando que a última mínima que a gente teve foi lá em 2005. Ou seja, os americanos já não têm mais poupança disponível para consumir e ajudar a impulsionar a economia. Por fim, meus amigos, não dá para considerar extinto o risco de uma recessão só por causa de uma corridinha de final de ano e deu certo. Até porque você não é fitness porque foi um mês na academia, né? É preciso observar todo um conjunto de indicadores para conseguir dizer se a economia americana realmente entrou numa recessão ou não. Mas que a probabilidade é altíssima disso acontecer, com certeza. Agora, se você quer acompanhar esses indicadores, não perder nada do que está acontecendo na economia americana e que pode impactar a sua vida, os seus investimentos, se inscreve no canal e nos vemos em breve. Esse indicador precedeu uma...